E aí, paz da parte do nosso Deus Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido, Aprendendo as Escrituras. Sou Cristóvão Anala, subscreva-se no canal. Depois do final deste vídeo, comente e compartilhe com amigos e familiares para que também sejam edificados. Já ouviu falar o que é ser servo de Deus? Fique conosco até o final deste vídeo. Trago aqui no meu estúdio no dia de hoje o convidado todo especial que irá nos ajudar, que vai nos explicar o que quer dizer, o que significa e como você pode se considerar o verdadeiro servo do nosso Deus vivo. E a partir de agora eu vou considerar ele a oportunidade para poder estar aqui conosco, nos explicar de uma forma detalhada. Bem-vindo nosso convidado na tarde de hoje. Nós agradecemos por ter aceito o nosso convite no dia de hoje e acredito que tanta coisa você deixou de fazer lá em casa só para participar do programa. Mas antes de entrarmos na nossa conversa, dou-te a oportunidade para cumprimentar os meus companheiros do lado de casa. Muito boa tarde a todos que internautas que neste momento estão nos acompanhando. Dizer que primeiro chamo-me João Carlos, vim este dia de hoje para poder fazer parte deste programa Aprendendo as Escrituras. Nós agradecemos, homem de Deus, mas conta lá-nos um pouco como é que as coisas têm sido do outro lado, onde se encontra o teu ministério, para aí adiante. Dizer que as coisas têm andado segundo a graça do Senhor Deus, pois na verdade a obra de Deus é algo que precisamos da ajuda dele, precisamos da intervenção dele para que nós possamos caminhar de maneira positiva, de maneira grande também. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas como é que tem sido a sua aderência dos crentes nesse momento em que o culto foi reaberto? Como é que as pessoas respondem com essa nova etapa que Deus nos tem concedido? Posso dizer que numa primeira fase aparenta ser um pouco complicado, já que ficamos por um período de tempo em que muitas pessoas elas não puderam ter a oportunidade de poder estar num sítio para poder cultuar. Isto obrigou com que muitos pudessem ficar retidos nas suas próprias casas, mas nesta primeira fase algumas e outras pessoas têm respondido à aderência e acreditamos que nos dias quando nós estivermos a ir mais à frente haverá um fluxo também. Isso é muito bom, nós agradecemos bastante. A nossa maior intenção, o nosso maior compromisso é de termos chamado o homem de Deus para que está conosco. Na verdade, para podermos explicar uma coisa muito interessante que aquela pessoa que está do lado de casa acredito que também precisa para poder perceber de uma forma certa. E o tema de hoje não é o outro tema, estaremos aqui a falar da prostituição, estaremos a falar aqui de dízimo e oferta, entre outras coisas. Mas nós escolhemos um tema que o pastor, na verdade, vai ter que nos ajudar a entender. Ou seja, o que é ser servo de um Deus verdadeiro. E antes, conforme eu tinha dito, o nosso pastor aqui, para poder nos dizer onde que se encontra a sua igreja, por aí adiante, antes de entrarmos no tema de hoje, antes do pastor começar a responder isso, gostaria que nos desse endereço daquilo que é a sua igreja, onde se encontra, porque quem sabe também um dia podemos visitar, então. Com certeza. O ministério ele cita-se numa primeira fase no bairro de Laulani, mas quase na Avenida Júlio Herrera. E acredito que para dar mais informação para poder chegar lá, depois vou deixar ficar os contactos para facilitar a quem deseja fazer parte ou visitar-nos no nosso ministério. Nós estamos gratos por isso, esperamos bastante também que o pastor mesmo deixe o contacto, quem sabe se aquela pessoa que está do lado de casa gostaria de conhecer o teu ministério. Mas pastor, vamos naquilo que é o tema de hoje, o tempo acredito que não temos muito. O que é que da primeira coisa que nós vamos pedir para o pastor definir para nós, o que é que significa, por exemplo, ou seja, o que quer dizer servo de alguém? Essa palavra, gostaria que o pastor explicasse a gente. Ser servo de alguém significa fazer um certo trabalho para uma determinada pessoa. E este trabalho que nós fazemos, não fazemos para agradar a nós mesmos, mas aquela pessoa ao qual nós estamos a servir.
Então, dessa parte, nos ajuda a perceber. Quando se fala de servo de alguém, aquele servo precisa fazer uma coisa para receber ou precisa fazer uma coisa de uma forma grata? É lógico, conforme já diz a expressão servir, no servir nós sempre temos alguma coisa em troca. Nós, quando servimos a uma pessoa, é que no final do dia havemos também de ter uma recompensa, porque é um trabalho que nós estaremos fazendo para essa pessoa e vai requerer nossa atenção, vai tirar de nós nossa força, vai tirar de nós, como posso dizer, vai tirar de nós muita coisa. E você que está do lado de casa, o que é que tu tens a dizer acerca disso? Mas pastor, nos ajuda aqui a percebermos uma coisa. Na parte espiritual, quando alguém é chamado servo de Deus, também tem que esperar uma recompensa. Todo aquele que é servo de Deus é porque está a fazer um trabalho para Deus. E este trabalho que faz para Deus, o próprio Deus, no final do dia, irá recompensar esta pessoa. Quando falo do final do dia, não estou a dizer que verdadeiramente no final do dia, passando conforme nós sabemos que um dia tem 24 horas. Estamos a falar que depois das coisas, Deus ele irá recompensar essa pessoa. Por quê? Porque está a servir a Deus. E todo o trabalho que é feito, tanto para o homem, que sempre no final do mês, uma pessoa quando trabalha, no final do mês tem o seu salário, por cada um determinado, um específico trabalho que fez, assim também é para o nosso Deus. Quando servimos a Deus, no final do dia, Deus também irá recompensar. Isso é muito bom, mas se eu sou, por exemplo, servo de Deus, eu não preciso, por exemplo, assim que eu terminar de trabalhar, ou seja, de pregar, por exemplo, não é? Eu logo aí dizer para Deus me abençoe, ou Deus me responda, Deus me dá salário, porque eu acabei de fazer de fazer um trabalho aqui na tua casa, ou tenho que ter uma vontade, ou seja, um tempo determinado para poder esperar, ou Deus logo vai ter que me recompensar ali. Eu posso dizer o seguinte, cada trabalho ou cada serviço que nós, pessoas, os seres humanos fazemos, no final do dia temos uma recompensa. Se é um servo de Deus, eu posso dizer, há vários servos de Deus que são chamados de várias maneiras, de várias formas, e Deus acaba lhes recompensando, pode não ser naquele exato momento, mas depois de algum tempo, pode ser depois de um ano, pode ser depois de um mês, sempre Deus irá recompensar. E a maneira a qual Deus lhe recompensa, recompensa de várias maneiras, de várias formas. É esse servo, isso mais dependendo também do próprio trabalho que este servo estará exercendo para Deus. Então isso para dizer que se eu faço uma determinada obra, não é, para o meu Senhor, para o meu Deus, então eu tenho que fazer o intuito que eu posso não receber agora e posso receber agora também a recompensa. É verdade, é verdade. Tem várias formas, conforme nós sabemos que o nosso Deus ele é todo poderoso. É aquele que não existe nada que é impossível para Ele. Então, se Ele nos chama para podermos servir a Ele, é porque na verdade tem algo também que Ele preparou, que pode não nos mostrar no exato momento, mas temos a certeza de que Ele no final do dia sempre vai nos dar a recompensa disto. Isso é muito bom, nós agradecemos o nosso pastor por essa definição. Mas nos ajuda aqui a compreendermos uma coisa, essa palavra servo, essa palavra servo é direcionada a qualquer pessoa ou tem pessoas específicas para serem atribuídos esse nome? O ser servo de Deus, posso dizer que é uma expressão, na verdade, que não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa, hein? Eu posso dizer o seguinte, o nosso Deus, Ele primeiro chama alguém para poder o servir. E também existem pessoas que dentro de si, elas têm uma paixão, têm um desejo de servir a Deus. E é aí que Deus acaba capacitando estas mesmas para poderem o servir. Por quê? O servir a Deus é um trabalho, é uma tarefa não muito fácil. E é uma tarefa que está acima de uma tarefa normal que nós podemos fazer na esfera natural. Porque primeiro, nós temos que entender que servir a Deus não é servir a um homem. E segundo, a Bíblia diz que Deus ele é Espírito. Então, para mostrar que se Deus ele nos manda para nós sermos, ou nos chama para nós sermos seus servos, significa que nós estaremos já a trabalhar no Espírito para poder fazer o que é satisfazer a obra dele, ou os mandamentos, ou aquilo que ele quer que a gente faça.
da parte do seu trabalho. Então, por isso que esta pessoa que quer servir a Deus, primeiro deve ser capacitada pelo próprio Deus, em todos os sentidos, independentemente do trabalho que a pessoa tem que fazer. Mas Deus precisa primeiro capacitar esta pessoa e vai mostrar também qual é o trabalho que deve ser feito, ou qual é o trabalho que Deus quer que esta pessoa faça. Então isso para dizer que a pessoa não é somente, como é que eu vou dizer, desejar e levantar, começar a fazer um determinado trabalho, dizer que está a servir a Deus, ou tem que esperar, ouvir o próprio Deus chamar essa pessoa para poder o capacitar ou enviar para poder fazer uma determinada coisa, ou o homem só decide e levanta e começa a fazer. Posso dizer que, olhando a Escritura, olhando a Palavra de Deus, nós podemos ver o servo de Deus, o Isaías, da maneira como Deus chamou a Isaías. A Bíblia nos fala lá que Deus, ele procurou alguém que o pudesse o servir naquela época. E ele perguntou: quem nós iremos enviar? E quando Deus ele estava a falar, acontece que Isaías teve a oportunidade de escutar. E se escutou, eu quero acreditar que ele estava dentro da presença de Deus. Ele estava no Espírito e ouviu a voz do Senhor Deus. Por isso que logo ele levantou-se, aonde no Espírito, e disse: envia-me a mim. Praticamente ele estava no Espírito, mas Deus estava à procura de alguém capacitado para poder fazer o quê? Para fazer aquele trabalho. E ele, por ter levantado o desejo de querer servir a Deus, por isso que Deus ele fez o quê? Acabou capacitando ele. Por isso que a Bíblia nos diz que nos versículos mais para baixo, quando olhamos o livro de Isaías, a Bíblia nos diz que Deus ele levou um dos anjos que estava diante do seu trono e veio com uma brasa ardente e passou pela boca do próprio Isaías. Daí que, partindo dali, ele começou já a exercer esta função, começou já a servir a Deus. Então, dessa parte que o pastor está a mencionar, esse exemplo, será que também eu, para poder me considerar servo de verdadeiro Deus, é necessário o servo, ou seja, o Senhor nosso Deus, ele enviar a brasa, não é? Para podermos começar a fazer a obra? Ou como é que posso eu assim me identificar que já sou um servo verdadeiro de Cristo Jesus? Exatamente. Conforme estava aqui a dizer, Deus ele tem muitas tarefas, tem muito trabalho. E há pessoas que Deus chama para o seu trabalho e há pessoas que na verdade desejam servir a Deus por conhecer a Ele. Assim como, por exemplo, se eu for a dar um exemplo na esfera natural, você pode ver um certo lugar onde estão a admitir algumas pessoas para um certo trabalho, e lá nesse tal trabalho eles acabam remunerando, dando salários, um salário que a pessoa vê que na verdade é um bom salário, e a pessoa fica com aquele desejo de um dia poder trabalhar naquele lugar. Assim como também o nosso Deus, posso dizer que ele admite pessoas que ao conhecer a Ele, então desejam fazer alguma coisa para Ele ou em prol da sua obra. Então Deus acaba admitindo essas pessoas e acaba lhes capacitando também. Oh, muito obrigado, muito obrigado. O que é que acha de lá de casa, companheiro? Será que isso já aconteceu contigo? Ou tem uma outra questão que ainda você gostaria de perceber? Deixa aí nos comentários para podermos também entender da sua parte, da sua dúvida. Mas agora, pastor, nos ajuda a entender uma coisa aqui. Nesse sentido, como é que alguém, por exemplo, pode perceber que essa pessoa tem um chamado? Isto posso dizer que vem desde a nascença. Existem pessoas que Deus ele já tem um trabalho específico bem antes deles virem ao mundo. E quando já chegam cá no mundo, através das suas obras ou através do seu caráter, da sua própria conduta, algumas pessoas mais experientes nesta parte em servir a Deus podem conseguir ver que essa mesma pessoa tem ele tem um chamado para poder servir. Mas como é que a pessoa descobre que tem um chamado? Eu vou dar um exemplo bíblico quando falamos acerca do Samuel, o Samuel lá da Bíblia. A palavra de Deus nos diz que no princípio ele foi uma pessoa que estava servindo para Eli, mas a palavra de Deus ela mostra que ele só estava lá servindo por servir. Mas como é que foi descoberto isso? Ele sozinho não soube numa primeira fase. Mas a Bíblia nos diz que algumas vezes, quando ele mais servia, ia estando lá no templo servindo a Eli, a Bíblia nos diz que Deus apareceu uma certa noite, chamando pelo nome dele, e ele acabou confundindo, pensando que não, talvez era o seu Senhor que estava lhe chamando.
Então, por umas 2, 3 vezes, na última vez, a palavra de Deus nos diz que ele entendeu que não, esta aqui, quem está a chamar não sou eu, mas sim é Deus. Por isso que instruiu ao próprio Samuel para que da outra vez que ele pudesse ouvir aquela voz, ele pudesse responder da maneira exata. E a Bíblia nos diz que quando ele responde daquela maneira exata a qual foi instruído, partindo dali, ele começou a ver uma mudança sobre a vida dele. Ele começou já a servir a Deus. Deus começou a falar com ele, começou a lhe dar instruções. Deus começou a dar direção daquilo que ele tinha que fazer e como poderia proceder. Oh, muito obrigado. Deixa um pouco assim, de uma forma detalhada. Tenta explicar a nós, assim como aquelas pessoas que estão de lá de casa, como é que o pastor conseguiu perceber que teve um chamado de Deus? Porque também a Bíblia acha que nós podemos criar a nossa própria história, não somente ouvir coisas da Bíblia, também acreditamos que o próprio pastor também teve essa paixão. Então nos explica um pouco como é que o pastor descobriu o seu chamado, para poder também abrir a nossa visão, não é? É verdade. Pois. É verdade. Comigo foi basicamente assim. No princípio, eu sou uma pessoa que nasci numa família cristã, posso dizer filho também de pastores. Mas o que aconteceu numa primeira fase? Eu era uma pessoa que de Deus, coisas da obra de Deus não tinham nada a ver comigo. Mas ao andar do tempo, dentro de mim tinha um desejo, na verdade, de poder fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa que pudesse também agradar a Deus. Mas com o andar do tempo, havia sempre aquela paixão incomodando dentro de mim, mas acabava deixando assim. Até que algumas vezes, alguns homens de Deus, que acredito eu, em algumas cruzadas, em algumas vigílias lá onde eu fui participar, vinham ter comigo a falar o seguinte, a apontar o dedo: Deus ele tem uma tarefa para ti, tem um trabalho para ti. Mas quando eu ouvi essas palavras, praticamente aquilo parecia brincadeira para mim numa primeira fase. Eles falavam: você tem um chamado, Deus ele quer te usar, Deus te chamou para a sua obra. Mas sua mente era algo, posso dizer, consecutivo. Até chegou um certo tempo onde eu já me assustei, já fazendo a própria obra de Deus. E quando já me lembrei daquelas palavras que já foram faladas ao meu respeito lá, eu descobri, já há anos depois, que era verdade, já servindo a Deus. É uma experiência que posso dizer que só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Aí lá de casa, será que você também sente essa paixão de servir a Deus? Será que já vieram várias pessoas na tua casa para poder dizer para você ter um chamado, ter aquilo, mais aquilo? Você tem que também averiguar muito bem nesse caso, pode também ser um chamado de Deus. Mas nosso pastor, nos fala um pouco também. Com quantos anos o próprio Deus pode chamar alguém? Ou não existe um ano determinado para Deus conseguir usar alguém? Conforme a pergunta que aqui me fizeste, eu posso dizer que para Deus poder usar uma pessoa, ou para poder servir a Deus, ele não depende muito assim da idade. Deus ele pode usar qualquer pessoa. Conforme se formos olhar, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que ele, ainda novo, ainda menino, ele foi encontrado assentado com os doutores dentro do próprio templo, fazendo o quê? Conversando com eles. Isso para poder mostrar que, posso eu da minha parte dizer que ali ele já estava a mostrar aquilo que Deus já tinha colocado dentro de si, no parte do servir. Ele já estava servindo, por isso quando a sua mãe e o seu pai foram ao encontro, ou procuraram pelo menino Jesus e encontraram no templo, uma das coisas que Jesus respondeu foi o seguinte: vocês não sabem que eu tenho que fazer a obra do meu pai. Então aí, da minha parte, eu posso entender que ele já havia começado a servir. Ele já havia começado a servir. Então Deus, se ele quer usar alguém, na verdade, não importa a idade. Principalmente nestes dias de hoje, que quando nós olhamos a profecia bíblica, ele diz que nos últimos dias o Senhor Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Então se disse sobre toda a carne, ele não especificou se é criança, a idade com 0, 1, 2, 3 anos. Deus ele pode, com qualquer idade, posso assim dizer. Mas o que é que tu tens a dizer, não é? A pessoa, assim posso assim dizer, não é? É um obreiro, ainda está na parte de uma liderança.
e a pessoa descobre que tem um chamado, o que é que a pessoa tem que fazer? Permanecer na liderança dos pastores ou a pessoa já tem, ou a pessoa já pode começar o seu próprio ministério? Como é que aqui as coisas podem funcionar? Muitas das vezes, as pessoas quando descobrem que tem um chamado, elas saem. Pode estar debaixo de uma liderança, a pessoa acaba saindo, mas por mim o que eu posso dizer, o que é prático, não é sair, é esperar o tempo de Deus. Se nós formos olhar segundo a própria palavra, a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, ele quando começou a servir a Deus, ou quando ele se converteu ao cristianismo, a palavra de Deus nos diz que ele andava muito com Barnabé. Mas a Bíblia nos diz que ele ia ensinando, orando, chegou um certo período que os profetas que estavam no meio deles falaram através do Espírito de Deus, para poderem separar Paulo e Barnabé da obra que o Senhor Deus havia chamado. Por isso, por mim eu posso dizer que, se você está debaixo de uma liderança e Deus já confirmou o seu chamado, continua lá. Vai chegar um certo tempo em que Deus vai falar consigo, ou vai falar com o seu próprio líder, para você poder sair. Vamos entender uma coisa, pastor. Se o meu líder, não me dizer que você tem um chamado, sai, o que eu posso fazer? Porque tem outro pastor que na verdade pode não me libertar, sair. Então, com o meu dom, com o meu chamado, o que eu posso fazer naquela altura? O que você deve fazer, o que você precisa fazer, é orar a Deus. Porque na verdade, quando chegar o tempo de você servir a Ele, você vai servir. Eu não acho aconselhável a pessoa romper. Há um certo tempo em que, na verdade, Deus ele chama, na verdade, a pessoa sente dentro de si que, na verdade, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa para Deus. Mas eu não acho viável a pessoa acabar saindo. O que deve fazer, na verdade, é buscar uma direção de Deus. Porque a pessoa pode sair, na verdade, enquanto ainda não é o tempo. Ainda faltava algum tempinho que Deus queria que essa pessoa ficasse mais madura e mais preparada para poder encarar aquela obra ou aquele serviço pelo qual Deus está lhe chamando para fazer. Que nem o caso, se formos olhar, de Moisés. Moisés teve que levar 40 anos a ser preparado por Deus, mas quando chegou o dia em que ele tinha que começar a servir, o próprio Deus lhe apareceu. E ele não teve dúvidas, e Deus lhe capacitou em todos os sentidos. Por isso que muitas das vezes nós podemos sair achando que na verdade é o tempo enquanto ainda não é tempo, e Deus na verdade naquele tempo ainda não nos capacitou. Vamos sair, vamos começar a enfrentar problemas, vamos sair, vamos começar a enfrentar o quê? Batalhas. É a mesma coisa que podemos olhar para a própria palavra de Deus. Quando Moisés quis tirar o povo de Deus que estava na terra do Egito, primeiramente Faraó ele negou, e chegou um certo período que foi o próprio Deus que tocou o coração do próprio Faraó, e ele acabou liberando o povo para que pudesse sair. Por mais que os nossos líderes sejam teimosos até onde, eu acho que na verdade o mais prático é tentar falar com eles. Se eles não nos entendem, tentarmos na verdade pedir a permissão de Deus, porque eu sei que Deus ele sempre irá fazer alguma coisa. E aí você é do lado de casa, será que você já estava a pensar em abandonar o seu líder porque você descobriu que tem um chamado? Espera, o tempo ainda não chegou. Vai chegar um momento em que o próprio Deus, assim como ele preparou Moisés, também quem sabe se você está se preparado. Mas nos ajuda a perceber aqui uma coisa, pastor. Olhando nós para o livro de João, capítulo 10, é uma coisa muito bonita aqui. Jesus Cristo, ele fala lá daquilo que é ser um pastor. Então, da nossa parte, gostaríamos de perceber, não é? Como é que nós, ou seja, qual é o nosso papel, qual é o papel de um servo na vida daquelas pessoas que ele está para cuidar? Ou simplesmente a pessoa recebe aquele nome do pastor, procura sofá mais caro, senta e começa a fazer a dormir até naquele sofá. Então, qual é o papel de um verdadeiro servo quando recebe um chamado? Na verdade, o papel de um servo quando recebe um chamado é fazer as exigências do seu Senhor. Quando a pessoa recebe um chamado, tem que saber que a pessoa já recebeu um trabalho. E o trabalho que recebe da parte de Deus é um trabalho que, na verdade, precisa de muita dedicação, precisa de muita atenção e precisa de uma capacitação por parte do próprio Deus. Porque se Deus ele te dá ovelhas, o que é que você deve fazer? Você deve ir tomar conta daquelas ovelhas, que são de quem? Que são de Deus. E você como pastor, você deve saber que você está a servir.
aquelas ovelhas estão na sua inteira responsabilidade. Que significa que nenhuma delas deve se afastar ou nenhuma delas deve, na verdade, sair da sua liderança sem a permissão de Deus. Porque no final do dia é Deus quem vai te cobrar a respeito daquelas próprias ovelhas. E a tua missão, na verdade, é de apacentar. Se você levar aquelas ovelhas, o que deves fazer? Deve procurar aonde existe pasto, para poder alimentar aquelas ovelhas. Deve levar aquelas ovelhas a um lugar onde tem comida, para que elas possam se alimentar. E se você como pastor vê que as minhas ovelhas já não conseguem andar até aquele lugar onde tem o pasto, você próprio é que tem que sair e buscar a comida e dar aquelas ovelhas. Se elas têm falta de água, tem que ser você mesmo a ir buscar para que aquelas ovelhas estejam bem. E quando Deus ele olhar, ver que as suas ovelhas, na verdade, estão na verdade, Ele vai te recompensar no final do dia. Por isso, o trabalho de um servo, de um pastor, na verdade, é velar pelas ovelhas do seu Senhor. Por mais que o inimigo tente vir para poder devorar as ovelhas, o pastor tem que estar lá de vigia, tem que estar lá a controlar, para que não possa perder nem sequer uma, a fim de poder fazer um trabalho excelente diante de Deus. Por isso que não é tarefa fácil, é uma grande responsabilidade. Então, muito obrigado por essa explicação. Isso para nos dizer que até o próprio Jesus, a Bíblia nos afirma, acho que é João 18, se não me engano, João 17. Porque João 18 encontramos Jesus no dia de semana. Então, João 17, nós encontramos onde o próprio Jesus, ele fazia o quê? Ele orava pelos discípulos. Tem uma parte onde ele diz assim: das ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma delas se perdeu, a não que seja o filho da perdição. Será que esse também é o nosso papel daqui? Não pode nenhuma ovelha se perder, senão Deus pode nos cobrar amanhã? Com certeza que sim. É nosso papel fazermos o quê? Tomar conta das ovelhas de Deus. E se Ele nos dá certas ovelhas, é porque sabe que nós estamos à disposição de poder tomar conta daquelas ovelhas. Ele nunca vai levar ovelhas e vai te entregar sem saber que você não está capacitado para tomar conta delas. Que nem o caso, se nós formos olhar do próprio Moisés, quando recebeu as ovelhas físicas do seu sogro, Jetro, ele não deixou perder nem sequer uma. Daí que quando Deus ele olhou para o coração de Moisés, ele viu que sim, este na verdade já está preparado. Mesmo o meu próprio povo, se eu lhe entregar, ninguém vai se perder. Quando ele for a dar uma palavra de ordem, vão ter que fazer o quê? Vão ter que obedecer. Então, é nossa inteira responsabilidade fazer com que aquelas ovelhas que Deus ele nos dá, as almas que Deus ele coloca nas nossas mãos, nós como pastores, possamos liderar, possamos direcionar, possamos dar o alimento essencial para que elas não possam nos abandonar. É uma tarefa mesmo muito boa e também difícil. Você, na verdade, se recebe um chamado, é que você tem que ser responsável das ovelhas, conforme o pastor estava a dizer, senão Deus vai cobrar no dia de juízo final. Mas agora, pastor, me explica uma coisa, é um segredo entre nós. Nos ajuda a perceber uma coisa aqui. Entre o pastor e a ovelha, quem pode jejuar pelo outro? Entre esses dois, ovelha ou pastor? Posso dizer que, falando eu de ovelhas no sentido de homens, a principal pessoa que deve jejuar é o próprio pastor. Não é a ovelha dar água ao pastor, não é? Com certeza. Quem deve, na verdade, jejuar é o pastor, que deve jejuar a favor do quê? Da própria ovelha. Mas como estamos a falar no lado humano, sabemos que nós também, que somos pastores, também somos ovelhas. Porque somos ovelhas, mas somos ovelhas mais velhas, posso usar essa expressão. Então também somos pessoas, precisamos de ajuda. Quando as ovelhas que nós estamos a liderar começam a perceber uma fraqueza do lado dos seus pastores, está na obrigação também da própria ovelha fazer o que? É jejuar também para o seu pastor. Isso não é mal, não é pecado, é bem-vindo. Isso para poder o que? Ajudar ao seu pastor a ter força de poder liderar. É o mesmo caso que aconteceu com Moisés
Quando o povo lá de Israel estava no campo de batalha, a Bíblia nos diz que Moisés, ele quando levantava as suas mãos, o que acontecia? O povo prevalecia, conseguia derrotar o inimigo. Mas chegou um certo tempo que Moisés já começou a perder as forças e as mãos começaram a ir lá para baixo. E a Bíblia nos fala que tiveram que correr alguns homens para poder segurar o quê? As mãos de Moisés e levantá-las para cima. É a mesma coisa também que as ovelhas podem fazer. Se forem a ver que na verdade o seu Senhor precisa de uma oração, está bem-vindo, está bem-vindo. Eles podem jejuar, podem orar a favor do seu líder, a favor do servo de Deus que está lhe servindo também. Muito obrigado, nosso pastor, aqui a nos dar algumas explicações daquilo que é dizer, ou seja, aquilo que é ser servo de Deus. Percebemos nós que não é uma tarefa fácil, mas na ajuda do Espírito de Deus a gente consegue, não é? Quero acreditar nisso. É verdade, com a ajuda do Espírito de Deus nós podemos conseguir, porque essa tarefa não é tarefa fácil. Servir a Deus é algo que precisa com que nós possamos estar capacitados espiritualmente. E essa força para podermos liderar, para podermos levar o povo de Deus avante, precisamos do próprio Deus, Ele nos capacitar. Se formos olhar todos os profetas na Bíblia, se formos olhar todos os homens que Deus usou no passado, foram capacitados pelo próprio Deus. Então, se nós queremos exercer essa tarefa, sendo pessoas que fomos chamados, precisamos também de que o próprio Deus seja Ele a nos capacitar. Se nós estamos capacitados até naquele momento ou neste momento, temos que buscar mais em como é que Deus pode nos capacitar para quando começarmos a fazer esta obra, não termos dificuldades naquilo que Deus Ele nos manda. Muito obrigado. E agora, pastor, eu sei assim, eu sou um pastor, por exemplo, não quer dizer que sou. Por exemplo, eu sou um pastor. Então, aí uma ovelha me liga e diz, pastor, aqui tem uma coisa X, o que eu tenho que fazer naquela altura? Sou obrigado a sair para ter com a pessoa ou posso dizer a pessoa me esperar para outro dia? Se uma ovelha liga para si a precisar de uma ajuda, ou é uma ajuda emergente, não é verdade? O pastor, ele pode entrar em oração, mas se vê que é algo que precisa com que ele se desloque, que ele vá, mas que não vá sozinho, que vá acompanhado. Então isso pode dizer que a pessoa pode perder a noite, não é? O pastor, assim como um pastor, ele pode perder a noite só para salvar uma ovelha. É verdade. Assim como nós olhamos o exemplo de Cristo, que ele diz que ele é o bom pastor, e todos aqueles que, todos os que ele chama pela sua voz, conseguem ouvir. Então nós estamos no critério de, na verdade, perder uma noite por causa daquela ovelha. Por quê? Porque se nós salvarmos a vida daquela ovelha, o nosso Deus também ele há de ver o trabalho que estamos a fazer e vai nos abençoar. Isso é muito bom. Acho que até o próprio apóstolo Paulo fala, acho que é 1 Coríntios 6, se não me engano, ele fala que é para perdermos noite e o que é para ir em diante, só para podermos mostrar que somos servos de Cristo. Então, só para finalizar, não gostaria de comentar muito, porque aqui o nosso convidado é quem pode, na verdade, nos explicar isso. Só para finalizarmos aqui, nos ajuda a perceber uma coisa, homem de Deus, qual está juntamente conosco aqui. Como é que um homem, quando descobre que tem um chamado, como é que a pessoa pode se comportar? Quando a pessoa recebe, ou quando a pessoa receber um chamado da parte de Deus, a pessoa tem que se comportar, na verdade, como alguém que já está servindo a Deus ou aquele chamado. Para quando chegar um determinado tempo, a pessoa não ter dificuldades. Já não ver o servir como se fosse algo estranho, mas sim como algo normal. Por isso que Deus, muitas das vezes, Ele pode te chamar enquanto você ainda é criança, mas há um tempo que você precisa se preparar. Mas como é que vai se preparar? Vai se preparar servindo a Ele. Não ficar de braços cruzados. Tem que servir a Ele. Tem certas experiências que Deus Ele vai querer com que você possa fazer servindo. Para quando chegar o tempo, você já ser aprovado. Servir com excelência. Aquilo chamamos de servir com excelência. É verdade. Imagine só, eu cresço numa igreja, sou obreiro. O meu pastor, por exemplo, me confia, ele usa o meu nome para poder registrar a igreja. Depois daí eu já posso me considerar servo na base disso, ou preciso esperar o chamado de Deus para poder me considerar servo?
Se o pastor ele usa, por exemplo, o teu nome para poder registrar a igreja, isso não quer dizer que você já tem um chamado. Apenas ele usou o seu nome para facilitar a documentação daquele lugar. Então não quer dizer que você foi chamado. Por exemplo, uma instituição, uma escola, podemos ver, pode-se usar o nome de alguém, um singular, mas que não tem nada a ver com aquilo que lá está-se a tratar. Então, imagina uma coisa, desculpa te cortar, imagina uma coisa, não é? Ali chega, por exemplo, alguém, uma estrutura, não é? Para poder interagir com o líder da igreja, e do nada aí aparece um obreiro que somente usaram o nome dele para poder se registrar a igreja. E como é que o obreiro naquela altura pode se comportar? Pode se comportar como alguém que recebeu um chamado ou não? Eu acredito que nesse caso é um pouco complexo, né? Na verdade, se aparece uma estrutura em que procuramos saber os líderes, os fundadores da própria igreja, visto que os nomes da pessoa estão lá escritos, o que vai acontecer é que a pessoa que lá foi escrita o nome é a pessoa que vai aparecer lá para poder representar. Aí que está a dúvida. Se a pessoa aparece lá como servo ou aparece lá somente para poder defender a igreja? A pessoa aparece lá para poder defender a igreja. Em termos do registro, mas não como líder. Como líder. Exato. Você pode, por exemplo, pode usar o nome de alguém para registrar uma igreja, mas não ser ele o dono daquela visão, o dono daquele trabalho que lá está sendo feito. Isso é normal, isso acontece. Muito obrigado, nosso pastor. E aí, de lado de casa, espero termos ajudado em alguma coisa. Se na verdade ainda tem uma dúvida, comenta aí. A gente está aqui sempre para poder ajudar, esclarecer a tua dúvida, para que juntos possamos crescer espiritualmente. Estamos na reta final do nosso vídeo, dia de hoje. Para aquilo que são as últimas considerações do pastor nosso que está aqui, qual é a dica que tu poderia dar ao nosso amigo do lado de casa, uma pessoa que sente que já tem um chamado, uma pessoa que deseja servir a Deus, uma pessoa que já está no ministério, que tentava, que pensava em desistir? Qual é o conselho que tu poderia dar a esses nossos irmãos que estão nos acompanhando do lado de casa? O meu conselho que eu posso deixar para os que estão lá em casa é o seguinte: se você tem desejo de servir a Deus, continue a desejar mais a servir a Ele e continue buscando fazer a vontade de Deus. Continue se dedicando. E você que queria, na verdade, sair do seu ministério, meu conselho é: não saia antes que Deus confirme tua saída. Se olharmos a Bíblia e olharmos para Eliseu, a Bíblia nos diz que ele foi até o fim do ministério de Eli. Por essa causa recebeu a unção dobrada. E posso dar um caso que, se você for a sair da liderança, do paz da liderança em que você está antes do tempo, você pode vir a perder muita coisa. Se nós olharmos para Moisés, ele bem sabia, mesmo estando no Egito, que na verdade ele tinha sido chamado para poder libertar o povo, mas ele não foi precipitado. Ele queria que os seus irmãos entendessem, mas ele não respondeu naquela exata hora. Por quê? Porque Deus ainda precisava de lhe capacitar, Deus ainda precisava de lhe dar poder, de lhe dar força, para quando ele voltasse novamente ao Egito, ele voltasse com força, ele voltasse com o próprio Deus, e que nada havia de lhe impedir. Por isso, se você for a ser precipitado, há consequências que você vai atravessar lá à frente. Por causa de quê? Por causa de querer correr com as coisas. Se você foi chamado, permaneça onde você está. Há coisas que Deus ainda precisa fazer na sua vida. Moisés, ele não fugiu logo, ou digamos, quando ele cresceu no Egito, ele sabia na verdade que ele não era Egito, mas não era um egípcio, mas Deus, na verdade, o que ele queria é que ele bebesse um pouco da cultura egípcia, para quando ele voltar ao egípcio não ter nenhum problema. Então continua lá e Deus ele vai te abençoar. Deus vai fazer grandes coisas através de ti. Quando chegar o tempo do teu ministério também poder aparecer, Deus ele vai fazer ele aparecer e ninguém vai parar, nem o homem, assim como também nem os demônios, nem ninguém vai poder parar. Você continua no ministério ao qual você está, continue orando, continue fazendo as tarefas pelas quais você é dado para fazer, sirva com todo amor, sirva com sinceridade de coração, para quando também chegar o tempo de você servir no seu ministério, no seu chamado, as coisas também, as pessoas que estejam debaixo da tua liderança, possam fazer a mesma coisa também. Muito obrigado, homem de Deus. Uma explicação muito básica e uma dica muito importante nas nossas vidas.
é porque às vezes também eu convivo consigo, como é que posso dizer? Eu convivo com pessoas, não existem outras pessoas que aproximam e me dizem que eu já tenho pensado em desistir de fazer uma determinada obra, porque uma pessoa X me feriu, o meu pastor falou coisa que eu não gostei, por aí em diante. Então, na base desse conselho, eu quero acreditar que aquela pessoa que também está nos acompanhando, às vezes aconteceu essas coisas com a mesma pessoa e até já pensava também já em desistir, mas acredito que na base dessa sua dica que eu acabo de dar, vai motivar essa pessoa de permanecer servindo a um bom Deus, porque a Bíblia também, Gálatas 1:10, Paulo fala que eu não estou a servir ao homem, mas sim estou a servir a quem? Estou a servir a um Deus vivo. Então nós agradecemos bastante ao nosso pastor por esta oportunidade e por ter aceito o nosso convite. Aquela pessoa também que está do lado de casa, agradecemos bastante por ter acompanhado esse vídeo até agora. Sendo assim, nós já estamos na reta final desse vídeo neste modo, mas não vamos sair daqui sem dar a oportunidade para o nosso convidado deixar aquilo que é a rede social para poder seguir caso for necessário. Deste modo dou a ele a oportunidade para deixar aquilo que é o contacto dele. Os meus contactos das redes sociais, você vai pesquisar no Facebook a página Trindade Celestial, mas para poder ter acesso a essa página Trindade Celestial, vai pesquise o nome Príncipe João Carlos. E quando você achar, você vai ver lá a página Trindade Celestial e vai deixar seu like para mais interação, mais diálogo, mais conversa, perguntas e respostas. Pode lá mandar a tua SMS e nós vamos lá responder. Eu acredito que Deus ele vai continuar te abençoando, a você, o seu ministério, a sua família também, de modo geral. Muito obrigado, nosso pastor. Esperamos que chegue por mais vezes aqui no nosso programa, para poder nos ajudar, nos ensinar aquilo que é a vida que estamos, pois ainda somos jovens, ainda estamos a iniciar, precisamos na verdade de vários conselhos. E chegamos no final do nosso vídeo no dia de hoje. Vou pedir para que você subscreva-se no canal, se ainda não, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que sejam também edificados, e nós esperamos também que da vossa parte apoiem também o canal. Ainda estamos na fase inicial. Meu nome é Cristóvão Anala e nos encontramos no outro vídeo. Até!